Olá, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e na aula de hoje nós vamos resolver a questão número 122 do Enem 2021 PPL Caderno Amarelo. É uma questão que trata de usinas de geração de energia e que cobra também nossos conhecimentos de algumas propriedades dessas usinas. Então vamos para a leitura do enunciado. Para gerar energia elétrica em uma hidrelétrica é necessário integrar a vazão do rio, a quantidade de água disponível em determinado período de tempo e os desníveis do relevo, sejam eles naturais, como as quedas d'água, ou criados artificialmente. Existem dois tipos de unidades de geração de energia, acumulação e fio d'água. As unidades de acumulação são localizadas em locais com altas quedas d'água e, dado ao seu grande porte, permitem o acúmulo de grande quantidade de água. As unidades a fio d'água geram energia com o fluxo de água do rio, ou seja, pela vazão com mínimo ou nenhum acúmulo do recurso hídrico. Então, no primeiro caso, você tem a retenção de água ali, de acumulação, você constrói uma barragem e aí passa-se a água pela usina. E no segundo, você usa a própria vazão do leito do rio para gerar essas turbinas de gerar energia elétrica. Continuando, em uma região existem rios com potencial para geração de energia. No intuito de construir uma unidade de fio d'água, deve-se comparar as características desses rios. Então, você quer construir a de fio d'água, que é o segundo tipo, sem retenção, sem acumulação de água. Comando: a principal grandeza física desses rios que deve ser observada é o ou a. Na letra A, a gente tem velocidade de correnteza maior. Então, para gerar o fio d'água, é ideal se comparar entre dois rios com potencial para fazer-se uma usina de fio d'água, as suas velocidades de correnteza, e aí o que for maior é algo que deve ser observado? Sim. Quanto maior for a velocidade da correnteza, maior capacidade de girar as turbinas e tal do seu gerador elas vão ter, essa correnteza vai ter para geração de energia elétrica. Se você tem um rio que tem pouca velocidade de correnteza, essa água vai ter dificuldade para girar essas turbinas e aí vai acabar ou não conseguindo girar ou girando lentamente. E para que você tenha geração de energia, você precisa de turbinas assim, né? Essas turbinas são bem grandes, então você precisa de uma velocidade bem alta para conseguir girar elas de forma constante. Então essa é sim, quanto maior for essa velocidade da correnteza, para uma usina de fio d'água, maior potencial de geração desse rio. Essa é uma propriedade que deve ser observada. Então essa é a nossa alternativa correta já. Vamos entender por que as outras estão erradas. Na letra B você tem deslocamento vertical do relevo maior. Então quanto maior for o deslocamento vertical do relevo, maior potencial tem o rio. Isso é verdade para usinas de acumulação. Como a gente está querendo, o enunciado fala que está querendo construir uma de fio d'água, não faz diferença ter deslocamento vertical do relevo. Letra C, área da seção transversal do leito menor. Então, quanto maior a área do leito, ou melhor, quanto menor a área do leito, melhor é o rio. Não, isso meio que vai na contramão do que a gente quer. Se a gente quer que girem essas turbinas, quanto maior for a área da seção do leito do rio, maior capacidade, maior potencial elas vão ter para girar. Então, menor não faz sentido. Volume de água por unidade de tempo menor. Também temos um problema aqui, né? Porque se a gente quer que essas turbinas girem, quanto maior o volume de água com maior velocidade, maior vai ser o potencial de geração de energia elétrica. Então, não pode ser um volume menor. E letra E, quantidade de massa de água por unidade de tempo menor, que é a vazão, né? A quantidade de água por tempo é a vazão do rio. Quanto menor for essa vazão do rio, menos potencial tem esse rio para geração dessa energia. Então, por isso que as outras estão erradas, a alternativa correta é a alternativa A, velocidade maior. Então é uma questão totalmente teórica e é assim que se resolve ela.